Fazenda Boa Vista é um dos maiores sucessos em empreendimentos imobiliários do Brasil. Seus proprietários ganharam não só em qualidade de vida, mas também em valorização. A JHSF traz o Boa Vista Village com amenities inéditas como campo de golfe de 18 buracos por Rees Jones, clube de surf exclusivo para membros, uma estrutura incomparável de tênis. Venha ver tudo que o Village tem para valorizar a sua qualidade de vida. É Boa Vista, é igual e é diferente. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Amarela Zonet, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e hoje eu recebo aqui, como nosso convidado, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Tudo bem, senador? Muito obrigada pela presença aqui conosco. Prazer muito grande vir aqui conversar com vocês. Como de costume, me acompanham aqui nesta entrevista dois outros jornalistas. Primeiro, André Basbaum, diretor de conteúdo de jornalismo da TV Bandeirantes, e José Benedito, que é editor de Brasil de Veja. Senador, obrigada pela presença mais uma vez. Eu gostaria de abrir essa entrevista hoje falando um pouquinho sobre o assunto que está provocando alguma polêmica. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o senhor apoia para a eleição presidencial deste ano, concedeu uma entrevista à revista norte-americana Time. Ali, entre vários assuntos que ele abordou, me chamou bastante a atenção que ele mandou ali um recado quase velado para o seu partido, que tem o senhor como um dos seus maiores líderes. Ele diz que quem assumiu o governo depois que a ex-presidente Dilma Rousseff, segundo ele, foi vítima de um golpe, trabalhou para eliminar todos os direitos conquistados pelo povo brasileiro desde 1943. Eu queria abrir então essa conversa com o senhor como um MDBista, que votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff e que apoia o ex-presidente Lula. Como que o senhor recebe esse recado? Fica parecendo que Lula está batendo no MDB, no senhor indiretamente, ao mesmo tempo em que busca o apoio dessa ala do partido para concorrer à presidência. O senhor não acha que tem uma salada e uma confusão em relação ao que o ex-presidente Lula quer representar e os apoios que ele quer receber? Eu acho que essa circunstância da campanha eleitoral, ela precisa verdadeiramente decantar. As coisas parecem assim meio que improvisadas. Eu acho que as chances para ganhar a eleição, até mesmo no primeiro turno, aumentarão na medida em que o presidente Lula possa ter o apoio de uma grande frente, de uma frente suprapartidária para ganhar a eleição, para ampliar a sua competitividade, que já é muito grande, e para governar. É preciso fazer muita coisa. Nós tivemos o agravamento do desmonte no governo de Jair Bolsonaro. É evidente que o governo do Michel Temer foi um governo de transição, algumas coisas... Mas um governo golpista, segundo o ex-presidente Lula. Eu acho claramente hoje. Isso tudo tem que ficar para trás. É preciso discutir o Brasil. Essa eleição ela é uma eleição única, muito significativa, talvez a mais importante eleição presidencial de toda a história do país. Nós não vamos fazer uma mera escolha entre um programa de governo ou entre uma concepção política, partidária, ideológica. Nós não vamos fazer uma mera opção entre uma escola econômica ou um governo inclusivo que gera emprego, que busca a retomada do crescimento econômico, não. Essa eleição vai colocar de um lado o bem e do outro lado o mal. De um lado a luz, do outro lado a escuridão. É uma eleição muito importante, então é preciso agregar, atrair o centro, fazer uma proposta aberta, ampla, discutida com a sociedade, com os partidos políticos. É evidente que os partidos no Brasil, o meu sobretudo, ainda guardam uma característica de frente partidária. Isso torna mais complicado o debate e até mesmo o encaminhamento de decisões. Senador, mas o Renan Calheiros, olhando para essa declaração que a Clarice acabou de citar, onde é que fica o limite do ex-presidente Lula? Em falar para a sua base, para cimentar essa base mais da centro-esquerda, da esquerda,
onde ele acredita que pode ter um poder de mobilização que vai ser importante no processo, e essa frente mais ampla, onde está o centro, onde ele tem que ser esse lugar para se depositar o voto mais ao centro, mais conservador, que é o buscar o Geraldo para ser o vice. Onde é que vai, onde reside esse limite? Com a sua experiência política, como é que você acha que isso vai acontecer nos próximos meses? Eu acho que, em primeiro lugar, essa candidatura do Geraldo Alckmin, ela ajuda a alargar a base de apoio da candidatura do presidente Lula, claro, né? E coloca um atrativo a mais para que a candidatura se aproxime do centro. E acho que é muito importante apoios de partido do centro, caracterizadamente de centro, como o MDB. O MDB é o maior partido do Brasil, foi novamente nas eleições municipais o partido que teve o maior desempenho, inclusive nas capitais e nas cidades de mais de 100 mil habitantes, o que cria para o MDB uma característica absolutamente nova do ponto de vista desse voto mais urbano. Né? O MDB é importante para cimentar essa concepção de que a candidatura não é uma candidatura meramente de esquerda, né? É uma candidatura que está aglutinando o centro e vai ter uma proposta de governo correspondente para que essas forças sejam aglutinadas. O Brasil vive um momento assim muito difícil de conflagração. Né? Nós vamos ter, de um lado, uma candidatura que significa a consolidação do Estado Democrático de Direito, e, do outro lado, uma candidatura marcada por rompantes totalitários, autoritários. Quer dizer, nós não podemos regredir no tempo. Essa é uma perspectiva que se coloca. Felizmente, a sociedade ela tem demonstrado pelas pesquisas de opinião pública que ela está contra. Né? Eu acho que nós temos que conversar com o presidente Lula cada vez mais. É importante colocar sobre a mesa do presidente Lula posições diferentes das posições do próprio PT, para que ele, como candidato a presidente da República e como líder indiscutível do seu partido, ele possa arbitrar, né, essas decisões. Isso sempre funcionou assim. O papel do partido no presidencialismo é um papel mais limitado do que do parlamentarismo. Né? Cabe a um partido, quando faz um esforço, monta uma frente, tem um bom desempenho, ganha a eleição e vai governar, não é fazer um governo de coalizão, mas assim, de princípios. Né? Você não pode fazer uma coalizão como essa coalizão que está sendo feita aí por Jair Bolsonaro, Centrão e militares. Você tem que fazer uma coalizão até unir segmentos partidários diferentes, mas em torno de princípios, de bandeiras indiscutíveis, que são muitas as que estão no mercado hoje no Brasil. Aproveitando o gancho, o senhor falou de unir segmentos partidários distintos, né? O senhor falou do MDB, o MDB claramente está rachado, isso não é de segredo para ninguém, assim, existe inclusive uma ala que apoia o presidente Bolsonaro, gente que acha que deve ter candidatura própria, e gente na qual inclui o senhor, uma ala ali, que apoia o ex-presidente Lula. Mas assim, o MDB não é o único partido de centro que está rachado. O senhor disse que essa eleição é a eleição mais importante da história do país. Não é preocupante que grandes partidos de centro, com contribuição grandiosa para a democracia, o MDB está rachado, o PSDB está rachado, União Brasil, que é um sucessor do DEM, está rachado, o PSD, que é um partido importante, está rachado. Por que todos esses partidos estão divididos? O que dividiu esses partidos? Eu emendo outra pergunta. Pós-eleição, vai ser preciso uma reacomodação partidária? Eu acho, Figueiredo, que sem dúvida nenhuma, não só uma reacomodação partidária, mas, sobretudo, uma profunda reforma política. Né? O patamar, essa quantidade de partidos que nós chegamos, é uma coisa do ponto de vista da governabilidade meio que inadministrável. Você ter mais de 30 partidos com assento no Congresso Nacional, quer dizer, é uma coisa absolutamente sem lógica. Nós perdemos muito tempo, porque lá atrás nós fizemos a lei que obrigava a cláusula de barreira e fizemos um prazo de transição de 12 anos. Que o Supremo derrubou. E o Supremo derrubou por inconstitucionalidade, uma coisa assim absurda, né? Mas já
demonstrava um pouco desse ativismo que o Supremo, em algumas circunstâncias, tenta demonstrar. Eu digo isso assim com absoluta isenção. O judiciário como um todo, né? O judiciário como um todo. Mas porque aqui no Brasil nós temos, com relação ao judiciário, nós temos um problema bem maior. É que aqui no Brasil você convive sempre com a usurpação de competência das instâncias inferiores, da competência das instâncias superiores. Essa questão da Lava Jato é talvez o melhor exemplo do que eu estou dizendo. Você usurpa a competência do Supremo, leva uma investigação para o Paraná, para o estado do Paraná, não é? Para uma vara de primeira instância, e você baliza ali um comportamento, manipula, corrompe setores do Ministério Público, da Justiça, e estabelece um comportamento. Eu fui presidente do Congresso 4 vezes, e o Brasil foi um dos países que mais avançou com relação à disponibilização de leis para o enfrentamento do crime, né? Nós avançamos bastante. A lei de delação, inclusive, ela foi colocada à disposição, né? Mas ela foi banalizada. Ela foi regulamentada na prática pelo Sérgio Moro, que hoje você vê, depois da decisão da ONU, que significou a regulamentação da Lava Jato, não é? Com tudo de fascista que a Lava Jato copiava com relação à Operação Mãos Limpas. Ela copiou o que havia de pior. Mas isso que o Benedito falou da reconstrução do centro político, real, os partidos mais tradicionais, como é que o senhor está vendo isso? Retomando, porque o Benedito? centro especialmente está rachado, e o fato do centro especialmente estar rachado não favorece a polarização? Não, favorece, mas a polarização, eu acho, Figueiredo, que ela vem em função de uma circunstância. Aliás, a rigor, ela já esteve na eleição passada. Na eleição passada, né, nós tínhamos a perspectiva da candidatura do Lula, que foi preso exatamente naquela circunstância, né? Ele disputaria a eleição na prisão, com muita chance de ganhar a eleição, mas uma decisão precipitada de um tribunal do Sul o tornou inelegível, e você tinha a perspectiva da substituição da candidatura do Lula pela candidatura do Haddad. E, do outro lado, a candidatura do Bolsonaro, que era o fenômeno daquela eleição, daquela circunstância. Como já tivemos outros fenômenos eleitorais no Brasil. E o que é que aconteceu? A terceira via praticamente não teve voto nenhum. Né? O Ciro Gomes manteve a votação que sempre ostentou nas eleições, né? Mas o Alckmin teve 3% dos votos. Meirelles teve baixíssimo. O Meirelles teve 1%. Levou o MDB a um grande prejuízo, reduziu a nossa bancada na Câmara para metade, a nossa bancada no Senado para metade. Para você ter uma ideia do que significa... A Marina, né? Saiu A arrasada. Marina teve 1,5%. Quer dizer, para você ter uma ideia do que significou aquela eleição, quer dizer, o parlamento foi varrido. Aí 20 vem uma política tradicional, voltando de novo, né? O eleitor olhou para aquele troço de nova política, não é bem isso. E agora o senhor acha que essa polarização vai guiar o país para que tipo? Você acha que vai ter abertura para a gente fazer bons debates sobre educação, Eu acho que saúde, sim. Eu acho que sim. a questão da inflação que está pegando aí, Eu acho que renda, sim. trabalho? Sobretudo precisa se discutir depender isso, dos né, demais senador? candidatos. Eu acho que o 18 Bolsonaro não teve discussão. ele não tem outro interesse senão em tumultuar esse processo institucional. Mas ele tem um governo para mostrar, ele não vai poder ficar só nisso. Ele tem um governo para mostrar, mas ele não tem o que mostrar efetivamente. Ele não tem sequer programa de governo. Ele não governa. Né? Esse embate Ele com o Supremo, vagabundeia na aí avaliação do nessa senhor... motocicleta, enquanto deixa as questões do Brasil, do dia a dia da população, o país está afundando, esfarelado aí, num desemprego que continua crescente, né? numa inflação alta. Uma grande parte da sociedade brasileira não conviveu com esse processo inflacionário, não sabe direito o que é que isso significa, o quanto impacta no aumento
da pobreza, no endividamento das famílias, no aumento dos juros. Eu acho que essas coisas é que precisam ser discutidas, né? Não o enfrentamento do Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos até, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer, constituindo um grupo de senadores, a partir de óbvios perfis, né, comandados pelo presidente do Senado Federal, pelo senador Rodrigo Pacheco, para cumprir um papel na preservação, na proteção da democracia, do Estado democrático de direito, da separação dos poderes, da independência dos poderes. Eu acho que o Senado pode e vai cumprir um papel significativo com relação a isso. Como a Câmara, pelo seu presidente, parece atrelada ao projeto de poder do Bolsonaro, eu acho que a circunstância reservará esse papel para ser cumprido pelo presidente do Senado Federal. A Câmara, o senhor está se referindo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu imagino que o senhor entende aí que é uma figura problemática por apoiar o presidente Jair Bolsonaro nesse processo que o senhor aponta aí sendo pautado por esse acirramento das instituições? Exatamente, porque pelo que o presidente da Câmara tem feito, né, ele tem demonstrado que está atrelado incondicionalmente ao projeto de poder do presidente da República, que é um projeto temerário do ponto de vista da democracia e das instituições. Eu acho que essas coisas precisam ficar claras, né? E a eleição é, sobretudo, uma oportunidade para potencializarmos esse debate. Mas tudo bem, senador, a gente entende, claro, a gente sabe a posição do senhor em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, mas não dá para não chamar aos nossos olhos aqui muito a atenção o fato de que o senhor é do Nordeste, tem ali muitos aliados próximos que também têm base eleitoral nessa região, ou seja, a gente sabe que o ex-presidente Lula tem força política nessa região. E vocês atuam como um grupo dissidente dentro do MDB que apoia a candidatura presidencial de Lula contra a candidatura do seu próprio partido, da senadora Simone Tebet. Ela esteve aqui recentemente, também concedeu entrevista para a gente, e ali ela minimizou muito a atuação do senhor e de outros aliados ali que participaram daquele jantar com o ex-presidente Lula, onde ela diz que vocês eram 3 ou 4 pessoas ali numa sala, convidaram o MDB inteiro, mas ninguém apareceu, dizendo que vocês são uma ínfima minoria dentro do partido e que não tem poder para, de fato, abalar a candidatura presidencial dela. Como que o senhor responde? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que é indiscutível o papel da Simone Tebet como senadora. Ela, sem dúvida nenhuma, é uma grande senadora, né? Eu tenho com ela um bom relacionamento. E foi muito bem na CPI. Ela foi muito bem na CPI, eu, modesta parte, a aproximei dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu votei com ela na última eleição para a presidência do Senado e converso com ela toda vez que a encontro sobre exatamente essa circunstância partidária que nós estamos vivendo. O MDB sempre desejou ter um candidato próprio para chamar de candidato próprio. Um candidato próprio competitivo, né, que possa alavancar os palanques estaduais. O MDB tem projetos de poder, ou está no poder, em vários estados. Projetos consistentes. Teve, né? Mas chama a atenção o interesse eleitoral de políticos que têm base no Nordeste em estar aliado ao ex-presidente Lula, porque ele é muito popular lá, é muito difícil individualmente. Isso é uma questão pragmática. Se você tem um candidato no partido que é um candidato competitivo, ele ajuda na eleição regional, na eleição local. Se não é competitivo, ele minimiza o peso político daquela representação partidária. Infelizmente, é uma insanidade você querer, num quadro de polarização desse, né, manter uma candidatura com 1% dos votos, repetindo o que aconteceu com a candidatura do Meirelles. Repetir o que aconteceu com o Meirelles, doutor Ulisses, deixa a gente assim meio reles, né? Com Ulisses, com Quércia, porque foram candidaturas que não eram competitivas, que não ajudavam no crescimento e na consolidação nacional do partido. É uma pena, né? A eleição presidencial, pelas pesquisas, e não estou analisando o Instituto apenas, qualquer um,
Eu acho que nós temos que levar em consideração a média de todas as pesquisas realizadas. Você vai verificar que nós temos o mesmo quadro desde julho do ano passado. A terceira via, ela nunca em nenhum momento se aproximou do segundo colocado. Pois é, ela tinha 27, o conjunto, depois caiu para... tinha pouco mais de 30, 27, juntando tudo, 15. Minha pergunta, 2 de outubro, pode sair o presidente da urna? Eu acho que sim. Podemos ter uma eleição de primeiro turno? Eu aposto no aprimoramento da campanha do presidente Lula. O MDB vai definir o que fazer até o dia 18. Hoje mesmo eu vou ter uma conversa com o presidente Michel Temer. Eu não sei se vocês lembram, eu era presidente do Congresso Nacional quando o presidente Michel Temer assumiu. Eu votei no impeachment porque você tinha um quadro definido de mais de 2/3 dos votos do Senado Federal e era preciso resguardar a elegibilidade, a possibilidade de candidatura da presidente. O senhor se arrepende de ter votado a favor do impeachment da presidente Dilma? Não, eu não me arrependo porque aquilo foi uma estratégia. Eu precisava porque fica estranho o senhor apanhando agora indiretamente do Lula, enquanto o senhor quer apoiar a candidatura do Lula. Fica esquisito. O senhor foi contra. Não fica, porque aquilo era uma circunstância onde havia uma definição de votos na casa que eu presidia. E o presidente, né, ele tem que sintetizar o pensamento coletivo da casa que ele comanda. Se eu tivesse, naquela primeira votação, votado contra o impeachment, a Dilma cairia para um lado e o presidente do Senado cairia para o outro lado. Como eu tinha um objetivo, que era manter os direitos dela, resguardar os direitos eleitorais e balizar um comportamento para esses processos de votação de impeachment, né, que nós já tivemos tantos nesses últimos anos, eu preferi votar, não é? E ganhar no voto. Era uma circunstância muito difícil. E ganhar no voto, não é? A possibilidade dela vir a ser candidata. Que foi uma solução bem heterodoxa, inclusive. Eu fiquei contra o impeachment em todos os momentos. Né? Aquilo era uma circunstância política que não pode se repetir. Você caçar um presidente da República por responsabilidade fiscal é uma coisa que a história do Brasil, pelo amor de Deus, não pode reproduzir novamente. Né? E no governo do Temer, eu divergi do governo. Eu deixei a presidência do Senado, assumi a liderança do MDB e divergi em vários pontos do governo do presidente Michel Temer. Publicamente, inclusive, mais de uma vez. Mas o senhor acha que houve acertos importantes no governo? Eu Controle acho, da inflação, como eu acho que houve acertos. Eu mesmo conduzi a aprovação do teto de gastos, que acho que é algo que precisa ser defendido como uma responsabilidade fiscal. Nenhum governo, a responsabilidade fiscal é pressuposto de governo. O presidente do Chile agora disse uma coisa que eu queria reproduzir aqui, que responsabilidade fiscal não é de direita nem é de esquerda, é pressuposto. Se você quer ter um governo com políticas públicas eficientes, de qualidade, você primeiro tem que arrumar as finanças, equilibrar do ponto de vista fiscal. Eu, em todos os momentos da minha atividade política, eu defendi a responsabilidade fiscal. E continuo a defender. Aí o senhor tem mais uma divergência com o Lula, então, porque o Lula já falou que o teto de gastos vai acabar. Não, eu sei, assim, quer dizer, o teto de gastos ele foi muito importante, porque a solução você poderia dar ou pelo aumento da receita ou pelo teto de gastos. Né? Ele se fez meio que improvisadamente. Nós pegamos a execução orçamentária dos últimos anos, e aí fizemos um teto. Aquilo é passível de uma revisão, mas uma revisão responsável. Né? Não pode ser jogado fora, como foi jogada pela aliança Bolsonaro-Centrão. Eles fularam o teto em várias oportunidades. Falando em orçamento, nós estamos falando, né, Benedito? Mais cedo, orçamento. Nessa terça-feira, 3, ex-presidente Lula foi no peito do seu adversário, presidente da Câmara, lá em Alagoas, o Lira, né, chamando ele de... querendo tornar o presidente da República o imperador do Japão, e fez a crítica da recuperação do orçamento na mão do Executivo. E aí, como é que vai ficar essa discussão? Eu acho, assim,
O maior retrocesso da República é essa coisa do orçamento secreto. O Brasil tinha caminhado bastante no rumo da transparência. Eu acabei de lembrar aqui que foi o Congresso brasileiro que mais disponibilizou leis para o enfrentamento do crime, desvio de dinheiro público, tudo mais. Nós tivemos a Lava Jato porque tínhamos uma legislação que permitia, não é, um projeto político, porque aí seria totalmente incompatível. Mas de todas as excrescências criadas, sem dúvida nenhuma, que a maior é o orçamento secreto. O orçamento no Brasil sempre foi uma peça de ficção. Agora é muito pior, porque você substituiu os investimentos pelo custeio, né? O país que já tinha muito pouco investimento, deficiência de investimento público, né? Muito pouco investimento, o que é impossível você ter uma retomada do crescimento sustentável sem investimento público. E nós não temos mais praticamente investimento público. Nós temos um cemitério de obras inacabadas no Brasil, pela falta de planejamento absoluta e pela continuidade na execução desses projetos. Nós temos quase 30 mil obras inacabadas no Brasil, né? E o Congresso está brincando de mandar custeio para os municípios. Mas como retomar o orçamento agora que o Congresso está mal acostumado? Porque a verdade é essa. Né? Eu acho que... E o presidente Bolsonaro chegou a dizer que ele acalma os meninos do Congresso com o orçamento secreto. Isso é um retrocesso inominável. Inominável. O orçamento secreto é o seguinte, eles já executaram mais nos anos anteriores. Ele começou em 2017 como RP2, agora já vai como RP9. Né? Eles utilizarão 16 bilhões e 500 milhões esse ano secretamente. O Tribunal de Contas da União não pode sequer investigar. As pessoas que destinam esse dinheiro ocultam seus nomes. Mas é que a gente vê o mecanismo, né, se reinventando ali, senador. A gente viu durante os governos anteriores todas essas denúncias de corrupção que tem a ver com garantia, uma espécie de compra de apoio político para o governo ter governabilidade. Então, o que houve? O presidente Jair Bolsonaro se elegeu com uma bandeira diferente, prometendo fazer uma coisa totalmente diferente do que foi feito nos governos do PT, e ele foi lá e instaurou um novo mecanismo diferente que lhe garante a governabilidade que ele quer, fez esse casamento com o Centrão e agora o resultado é esse. Mas em detrimento do dinheiro público, né, e da transparência que o mas contribuinte como fazer precisa isso? ter. O Benedito tem razão. Como substituir esse mecanismo? Eu acho que como que o governo vai ter governabilidade? Esta tarefa é uma tarefa do Supremo Tribunal Federal. Mas aí não vai entrar o Supremo de novo? No outro definindo poder, como vai ser o executivo. Aí vai ter briga. O Supremo vai arbitrar agora? Como é que vai fazer? Eu acho que naquelas coisas que o Congresso tem dificuldade de resolver, naquelas questões mais complexas, mais polêmicas, eu acho que é preciso sim recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo que a judicialização signifique tudo isso. Eu acho que você tem judicialização e também não tem judicialização. É o único caminho. Esse caminho do orçamento secreto, a sua extinção precisa ser feita pelo Supremo Tribunal Federal. Eu recentemente pedi ao Supremo Tribunal Federal a suspensão no período eleitoral. Veja o que significa de distorção um parlamentar que está disputando em qualquer estado a eleição com outro parlamentar. Você acha que a eleição está comprada pelo presidente Jair Bolsonaro de alguma forma? Influência óbvia, né? Ele liberar 300, 400 milhões é muito dinheiro, né? Sem nenhuma transparência, sem nenhuma prestação de contas. O dinheiro entra ali nos cofres do município, né? Com coisas inconfessáveis, claras, ali. Todo mundo enxerga, sabe, ouve dizer. Isso vai correr até outubro, senador? Eu acho que vai, porque nós vamos novamente recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral e ver se, pelo menos durante o período eleitoral, se suspende a execução do orçamento secreto em benefício da democracia. O Brasil não pode aceitar esse tipo de coisa. Nós tínhamos avançado bastante na transparência. Não é?
nós tínhamos uma lei de acesso à informação que foi revogada na prática, o presidente da República se acostumou a decretar sigilos seculares por tudo de errado que ele faz, e ultimamente utilizando um decreto de indulto absolutamente ilegal, inconstitucional, para premiar um malfeitor simplesmente porque é do seu partido político e exerce um mandato na Câmara Federal, com o histórico daquele que tem o Daniel Silveira. Quer dizer, isso é um retrocesso inominável. E essa eleição é o caminho para nós resolvermos tudo isso. Senador, eu queria aproveitar, o senhor falou de democracia, transparência, e dessa questão do indulto, para fazer uma pergunta que é a seguinte: o resultado da eleição, né? O senhor está dizendo, podemos ter um presidente lá em 2 de outubro e tal. Assim, o presidente tem dado todos os sinais de que vai criar alguma confusão em torno do resultado da eleição. Assim, tudo que está sendo feito até agora, o envolvimento dos militares, a questão de colocar em xeque a credibilidade do STF, a credibilidade do TSE, me parece que está preparando o terreno para isso. É assim que o senhor enxerga? Há risco de virar uma grande confusão o resultado eleitoral com uma crise política decorrente daí? Eu acho que ele vai tentar. O que fazer, né? Acho que vai tentar, como já tentou em outras oportunidades. Ele tentou no 7 de setembro, ele novamente fez um arremedo de convocação agora para o dia 1º de maio, que foi um fracasso. Ele continua fazendo o enfrentamento com o Supremo Tribunal Federal, já fez também com o Congresso Nacional, e acho que ele vai tentar. Ele tem, Figueiredo, uma dificuldade muito grande. Se há uma coincidência naquelas pesquisas que eu acabei de citar aqui, é que ele tem em torno de 60% de rejeição. Em algumas pesquisas chegou até 63%. Mas esse orçamento generoso não pode ajudá-lo? Não, eu acho que ajuda na sustentação congressual, de não sofrer impeachment. Tem mais de 200 pedidos de impeachment. Ajuda... Os palanques estaduais dele também não estão muito... Ajuda a nomear um procurador-geral da República, ajuda a colocar ministros no Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que não terá influência na eleição majoritária para presidente da República. E acho que dificilmente, no segundo turno, ele ganhará a eleição, porque com o Ciro, com o Dória, ele não passa de 37%, 38%. Quer dizer, e ele vai tentar aguçar esse tremor institucional, e pensar novamente em quarteladas. E o país está preparado para resistir a isso? As instituições estão? Eu acho que as instituições precisam resistir. Esse movimento que há pouco eu falei aqui, isso no Senado, coordenado pelo Rodrigo Pacheco, eu acho... Vai pacificar? Não, eu acho que é um caminho, para que, na solução da crise, o Legislativo cumpra o seu papel, faça a sua parte. Mas aí, pelo que o Legislativo não pode cruzar os braços. Mas pelo que o senhor mesmo falou, a gente não acaba com mais uma briga aí? Agora vai ser uma briga entre a Câmara e o Senado? Dentro desse embate entre Lula, Bolsonaro? Não é briga, é o seguinte, o Legislativo tem a obrigação... É que o senhor que citou o presidente Arthur Lira, por isso que eu estou fazendo essa menção. Pelo menos tentar resolver a crise política. Ontem foi um passo importante, o presidente do Senado com o presidente do Supremo. Foi. Vai pacificar? Nós tivemos um almoço na semana passada, nós visitamos vários ministros, um grupo suprapartidário, eu, Randolph, a própria Simone, o Tasso Gereissati, o Eduardo Braga, o Marcelo Castro. Nós tivemos com o Fachin, tivemos com o Toffoli, tivemos com o Barroso, tivemos com o Alexandre Moraes. Quer dizer, na próxima semana nós vamos novamente dar continuidade a essas conversas. Precisamos conversar com os poderes, precisamos conversar com as instituições. E os militares? Tem tido interlocução com os militares? O senhor tem com conversado? Os jornalistas. Mas o senhor tem conversado com os militares? Qual é nós estamos fazendo um roteiro, uma sequência de conversas. Porque é importante conversar com os militares. Essas conversas começarão, o presidente do Senado vai marcar, com os ex-ministros da Defesa. E a partir dessa conversa com os ex-ministros, nós vamos mapear outras conversas que o presidente do Senado conduzirá. Essa conversa é fundamental, conversar não arranca pedaço. O Renan Calheiros, símbolo da República Nova, que viveu tudo lá, desde a eleição do Collor, passando por 4 presidências no Congresso, tem temperatura da caserna? Quer dizer, eu acho que é importante conversar, É importante conversar. Nós já tivemos precedentes terríveis, no julgamento do Lula. Sim. Recentes, né? Precedentes recentes. Nós tivemos outros.
Quer dizer, essas coisas não podem continuar. Ontem os militares estiveram reunidos com o presidente, todo o comando maior, os comandantes militares, o presidente faz questão de divulgar, como aumentar a tensão. Colocou nas redes sociais e tudo mais. Exatamente, institucional. Os militares, indiscutivelmente, eles são formadores da pátria, né? Eles tiveram na história do Brasil um papel preponderante, importantíssimo. Os historiadores, eles são quase que unânimes em afirmar que 3 instituições colaboraram com a feitura do Brasil que nós temos hoje. Quer dizer, o Conselho de Estado no Império, os militares e o Senado, pelo papel que o Senado exerceu, sobretudo depois da proclamação da República. Quer dizer, então é preciso conversar, né? Conversar. Vamos conversar, porque na medida em que não se conversa, né, os militares ficam expostos aí a essa narrativa do Jair Bolsonaro, que é temerária, né, que joga com confronto, com enfrentamento. Ele acha, Figueiredo, que o enfrentamento vai fidelizar uma parte maior de votos dele nesse segmento da sociedade que o apoia. Mas, senador, ele tem esse poder de mobilização que me parece, nesse momento, até um pouco maior que o do ex-presidente Lula. Ele consegue mobilizar, ele é bom de briga de rua. Ele tem um aparato, né, que ele é engajado, que ele movimenta, que ele engaja. Exato. Né? Ele é um governo faz mais barulho, vibra mais, tirar proveitos do ódio, da conflagração, desse enfrentamento. Né? Ele tem um papel nas redes sociais, ele faz uso de fake news. A própria Comissão Parlamentar de Inquérito constatou isso. Agora, e está tentando responsabilizá-lo por isso, ele e seus filhos. Mas o seu candidato, ex-presidente Lula, está errando nesse quesito? Porque a gente vem vendo aí uma sucessão de falhas aí na comunicação da campanha, eu acho uma que crise os acertos interna. que precisam se fazer são acertos políticos, objetivando a construção de uma frente democrática. Mas precisa corrigir o rumo da campanha do ex-presidente Lula na avaliação? Eu acho que precisa incorporar outras pessoas, outros segmentos, outros partidos, ou segmentos de alguns partidos. O MDB, por exemplo. O MDB, eu acho que... O senhor vai conversar com o presidente MDB Michel tem Temer. 3 alternativas a decidir. Eu, daqui a pouco, vou conversar um pouco com o presidente Michel Temer. O MDB vai decidir entre ter candidato próprio, que se não houver uma mexida nesse cenário de pesquisas, eu acho que fica muito difícil, pragmaticamente, você manter um candidato que tem 1% dos votos. Né? Isso enfraquece, repito, o MDB nos estados. O MDB governa vários estados, tem projeto de poder em outros, governa o maior número de municípios e precisa alavancar os seus palanques regionais e estaduais. O MDB precisa tomar lado nesse momento? O MDB precisa de um candidato competitivo. Não tendo um candidato competitivo, aí o MDB terá que assumir uma das 2 posições. Ou faz uma opção por um candidato, ou então não tem candidato. Libera as bases. Libera todo mundo, que foi o que nós decidimos lá atrás, por convenção partidária, na reeleição do presidente Lula. Havia, na oportunidade, uma candidatura que até tinha voto, que era a candidatura do Garotinho. Isso. Mas como ela afetava algumas correlações estaduais, o MDB resolveu, na convenção partidária, fazer uma opção por não ter candidato. Não legitimou, não credenciou a candidatura. Voltando ao centro, mais ou menos a posição do PSD e do União Brasil, que são 2 outros partidos grandes do Congresso. Pode ser do MDB também, né? Largando as bases, soltando as bases. MDB, porque essa coisa da terceira via, né, já está demonstrado por todas as pesquisas, de julho para cá. Nós já fizemos mais de 70, nós já conhecemos mais de 70 pesquisas. Né? A terceira via não tem para onde ir. A candidatura do Ciro, infelizmente, pela prática do Ciro, não é uma via, é uma contramão. Né? Não tem para onde ir. E nós precisamos, pela importância dessa eleição, decidi-la no primeiro turno, para garantir a democracia, para robustecer o papel dos poderes, né, para separar aí o joio do trigo. Senador, o presidente Bolsonaro com a Damares vice, diferente do militar,
Não sei como os militares vão ver isso, mas eu tenho ouvido isso muito no lado do presidente Bolsonaro, que ela poderia agregar mais no debate família, no lado mais social, a questão da mulher. O senhor acha que essa chapa Bolsonaro-Damares pode tentar beliscar mais voto, tirar voto do que hoje está no lado do ex-presidente Lula? Não, eu não acho. Eu acho que essa eleição já avançou demais do ponto de vista da definição dos votos espontâneos. O próprio Jair Bolsonaro, ele tem uma margem muito alta de definição de voto espontâneo, e isso derruba um outro mantra das eleições, de que o PT começava com 30% dos votos. Hoje é 37%. O Lula tem hoje 37%, na última pesquisa da XP, se não me engano, o Lula tem 37%, 38% espontâneo, que é um voto mais já tá decidido, decidido, que diz que em circunstância nenhuma ele admite mudar. Quer dizer, então isso tudo só nos leva à compreensão de que a terceira via não tem para onde ir, repetindo o que aconteceu na outra eleição. Então eu acho que era o caso de conversar com Ciro Gomes, de conversar com Dória, de conversar com quem fosse preciso conversar para a gente tentar constituir essa frente ampla para ganharmos a eleição no primeiro turno. Mas, senador, cá entre nós, o senhor acha que dá para ir conversar com o Dória depois do que aconteceu com o Alckmin como vice? Acho que o Alckmin vai perdoar ele, não vai não? Não sei, você acha que assim ele até perdoa? O Geraldo Alckmin pode perdoar? Não são pessoais unicamente, né? Elas têm que ter um condimento político. Senador, você acha que Lula deveria, então, abrir esse leque nesse momento ao ponto de buscar não só o apoio, por exemplo, da Simone Tebet, pensando, a gente sabe que tem um assédio sobre o Kassab, mas, por exemplo, e sobre o Dória, ampliar ainda mais, não só fazer um movimento ao centro, mas já puxar para um centro, mais para o outro lado ainda, o senhor acha? Eu acho, porque eu tenho absoluta certeza que num segundo turno, essas pessoas citadas todas preferirão uma aliança com o Lula. Por tudo que a sua candidatura significa. Então, eu acho que essa convivência, ela precisava, desde já, ser construída. Mas, senador, chama muito a atenção um pouco. É claro que a gente entende que há um discurso forte de enfrentar o bolsonarismo, parte do grupo que se alinha aí ao ex-presidente Lula, mas existem dois pontos aí que não dá para a gente fechar um olho por um pragmatismo muito óbvio. Primeiro, a gente sabe que é muito mais lógico os outros candidatos se alinharem ao candidato que está melhor colocado nas pesquisas, que apresenta chance e viabilidade de conquistar o poder novamente e, logicamente, traria mais poder para esses partidos. E segundo, um outro elemento, os partidos da terceira via estão sendo muito massacrados aí por conta do financiamento público de campanha, por meio do fundo eleitoral, porque a gente observa que esses partidos passam a brigar ainda mais com a ideia de uma candidatura própria, quando eles percebem que talvez essa candidatura não decole, então já vamos cancelar de vez para pegar o fundo eleitoral para investir nos governos estaduais e nas bancadas. A gente vê uma exceção em casos como da candidata do seu partido, a pré-candidata Simone Tebet, justamente pelo argumento de que ela poderia usar a cota feminina do fundo eleitoral. Isso facilitaria o uso daqueles 30%. Então, isso tudo é difícil a gente acreditar que é um movimento só ideológico, senador. Há um movimento pragmático por trás desse alinhamento ou do potencial de alinhamento com o ex-presidente Lula. Eu concordo contigo. E quando eu acho, Clarissa, que nós precisamos fazer, depois da eleição, queria repetir, uma profunda reforma política, eu acho que ela deveria partir dessa modalidade de financiamento. O senhor acha que deveria retomar o financiamento privado? Eu acho que nós tínhamos que ter uma maneira de financiamento criteriosa, com absoluta transparência, diferentemente do que acontece hoje. O Brasil chegou a essa circunstância de financiar com dinheiro público o projeto de 30 partidos, quase 40 partidos. Isso não existe em nenhuma outra democracia. E lembrando a multiplicação desse fundo da última eleição para cá, né? E olha o que é que o Centrão e o Bolsonaro têm feito com esse fundo partidário. Quer dizer, a pretexto de se dar uma resposta à Lava Jato que criminalizou os financiamentos eleitorais que foram feitos com base na legislação eleitoral. Eles puseram lá delatores que diziam essa doação aqui não é totalmente legal porque ela está embutindo uma propina, né? E sem prova nenhuma, sem nada. E com isso,
o Congresso deu uma resposta de fazer o financiamento público. É o contrário. É o contrário. Nós temos que garantir transparência, do financiamento que privado. dificultar a utilização dos recursos partidários pessoalmente, né? E não obrigar o poder público, numa circunstância dessa que nós vivemos, com a nossa realidade fiscal arrebentada, com um orçamento deficitário, você financiar com 6 bilhões de reais 40 partidos políticos. Isso é o fim do mundo. Essa reforma política, ela precisa tratar dessas coisas todas. O senhor acha que a cláusula agora de 22 já tira quantos partidos Eu acho que ela cumprirá um papel acesso a recurso significativo. As federações estão aí. Nós fizemos as federações, que era uma maneira de criar um salvo-conduto para algumas legendas programáticas, né, históricas que queriam continuar existindo, mas ela também não é uma existência definitiva, porque tem que submeter às regras da cláusula de barreira, não é? E eu sempre defendi um percentual maior. Eu acho que a gente precisa retomar para dar uma celeridade, que nós perdemos muito tempo com relação a isso. E o maior problema da governabilidade no Brasil, e por isso a cooptação que nós estamos vendo novamente ser feita lá no Congresso Nacional, e as dificuldades. Nós precisávamos criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o MEC, a corrupção, o pagamento de propina em barra de ouro, o FNDE. O meu estado de Alagoas, ele recebeu 67% dos recursos do orçamento para robótica, para 7 ou 8 municípios. Os prefeitos foram iludidos, roubados na sua boa-fé. Eles mandavam aquele dinheiro para lá, para escolas deficitárias, quer dizer, para comprar robôs e tudo mais. Quer dizer, com um superfaturamento inacreditável. Os kits eram comprados aqui em São Paulo por R$2 mil e eram vendidos por R$14 mil. Quer dizer, um superfaturamento. Uma pessoa próxima do presidente da Câmara, ele mandava o dinheiro e uma empresa com uma ata de um outro município se apresentava para fazer a administração do dinheiro, roubando a boa-fé do próprio prefeito. Senador... Quer dizer, nós suspendemos isso no Tribunal de Contas, mas precisávamos investigar a corrupção, a bandalheira que está acontecendo. Nós não conseguimos as assinaturas. Por quê? Né? Certamente porque essa coisa do orçamento secreto vai ter muita dificuldade para ser investigada pelo parlamento. Senador, desculpa eu interromper o senhor um pouquinho. É só porque a gente está se aproximando um pouco do nosso tempo. Então, eu vou abrir aqui para um último giro de perguntas. Ainda dá para o senhor falar com tranquilidade, mas é só para a gente não estourar o nosso tempo. Vou começar aqui pelo Benedito. O senhor falou de investigar a corrupção desse governo e eu tinha uma pergunta para fazer, acho que agora é a hora. O pós-eleição me preocupa. Assim, toda essa articulação que o senhor está falando é para ganhar a eleição, assim, que vai enfrentar o Bolsonaro, para colocar as forças democráticas, vamos dizer assim, no governo. Mas eu penso o seguinte, se na eleição chegar dividido e o bolsonarismo chegar ali com 45, 48, 50% dos votos, como que vai ser governar depois um país dividido, onde metade da população talvez não reconheça o resultado da eleição e, por consequência, não reconheça o governo que está no poder? E se a postura no pós-eleição, dentro desse cenário, ela deveria ser mais conciliatória com aqueles que apoiaram o Bolsonaro lá atrás, no sentido de reconciliar o país, ou se ela deveria ser nesse caminho que o senhor falou, de investigar o que foi feito no governo anterior e aí, de repente, provocar mais animosidade no momento em que o país precisa de conciliação? O que eu digo é o seguinte, o que virá depois da eleição? Não, eu acho que um novo governo do presidente Lula, na hipótese dele ganhar a eleição, terá que ser um governo de conciliação, de pacificação nacional. Ele, mais do que qualquer um, ele interpreta esse sentimento, né? Ele tem experiência, ele tem que, nesse momento, incorporar mais gente para que a eleição deixe de ter um traço nitidamente partidário. Eu acho, já disse aqui, queria repetir, quanto mais você alargar essa frente, né, mais facilidade você terá para ganhar a eleição, que é um cenário complicado, e para governar.
Eu acho que a reconstrução do país precisa ser feita, nós temos que virar a página. Acho que esse discurso de virar a página é não apenas com relação ao MDB, ao que aconteceu ali nos estertores do governo da presidente Dilma, mas eu acho que é com relação, né, a essa prática do Congresso Nacional. Nós temos que conversar com as forças políticas, mudar as coisas e garantir a transparência da utilização do dinheiro público. Se nós fizermos isso, eu acho que você retoma o crescimento da economia, né? O Brasil vive um momento difícil do ponto de vista da economia. Eu já disse aqui, nós precisamos retomar o crescimento, nós não temos investimento público, nós não temos a confiança internacional, o nosso ambiente de negócio está deteriorado, temos uma insegurança jurídica óbvia, né? Temos, já disse aqui também, tremores institucionais que são aguçados a cada momento. Eu acho que a gente precisa ter um projeto de país novo, um projeto de desenvolvimento, com começo, meio e fim, para que a gente possa retomar aí o destino do Brasil. Senador, posso, Clarice? Pode. O senhor falou aí numa coisa importante. Eu disse aqui mais cedo, mas eu realmente considero o senhor um símbolo da República Nova. Obrigado. O senhor teve todo esse período e desde lá da eleição do presidente Collor, passando pelos 4 presidências de Congresso, e o senhor falou agora da questão dos partidos que precisam ser reconstruídos, isso que o Benedito falou, né? Uma espécie de concertação na área da política, né? Então o senhor viu nascer lá, na abertura, os partidos fortes. Eu sou da Band, eu vou fazer a gente lá faz o debate que inaugura o processo, né? Em 89 tinha lá Ulisses Guimarães, Paulo Maluf, Lula, Brizola, Collor, Covas, Aureliano Chaves, quem mais? Me ajuda. Roberto Freire, Fernando Roberto Gabeira. Freire, Caiado, do PCB ao ruralista, né, do Caiado. Então, assim, os partidos estavam muito fortes. A Lava Jato veio, destruiu o sistema e agora precisa reconstruir. O senhor acha que, da eleição para o início do próximo governo, se porventura o ex-presidente Lula ganhar, esse processo vai ser muito natural ou ele vai ter também muita dificuldade com esse tanto de legenda que tem aí, com essas divisões que existem dentro desses grandes do centro? Não, eu acho que ele vai ter dificuldades, claro, e acho que as dificuldades são iguais. E onde entra o Renan aí? Para ganhar, presidente do Congresso eu quero ajudar. Na vitória do presidente Lula, eu já disse, eu queria repetir, eu não quero voltar a presidir o Congresso Nacional. Mas pode ser ministro, de repente. Eu quero cumprir tarefas, contribuir onde for possível, necessário contribuir. Eu acho que o MDB, né, que tem a maior bancada, se continuar com a maior bancada, deve eleger ou postular a presidência do Senado Federal. Mas eu acho que nós temos quadros no partido, pessoas várias que podem assumir a presidência. Eu, sinceramente, não gostaria de conduzir um projeto de poder novamente no Legislativo. Eu prefiro dar uma colaboração em outras circunstâncias. Mas acho que tem que fazer uma reforma política profunda, né? Eu acho que nós temos que cicatrizar as instituições, fazer uma cicatrização delas. Acho que tem que fazer um governo de pacificação, né? E que o Lula é muito importante para tudo isso. Mas temos também que estabelecer o encaminhamento dessas coisas no Congresso Nacional, né? O Centrão poderá vir muito forte, né? Essa modalidade de financiamento que tem sido, inclusive, utilizada como chantagem. Agora, por ocasião do recolhimento de assinaturas para a CPI da robótica, do MEC, nós ouvimos de alguns parlamentares, eu não quero dizer o nome, já me pediram para dizer, eu não quero. Mas foi mais de um, inclusive. Fala um. De que disseram assim: olha, eu queria assinar, mas o presidente do meu partido soube que eu poderia assinar. Ele mandou dizer que se eu assinasse a CPI, ele não daria o recurso do financiamento da minha campanha. Então, o orçamento secreto está sendo utilizado como instrumento de chantagem e até o financiamento da campanha eleitoral. Então, isso tudo precisa ser revisado,
reformado, né? E eu acho que o Brasil vai viver uma grande oportunidade para que isso aconteça. Senador, como o senhor foi bem objetivo, eu consigo encaixar 2 perguntinhas aí para a gente encerrar. A primeira delas que eu queria fazer para o senhor é: quando que há a previsão de o senhor conversar novamente com o ex-presidente Lula sobre todo esse processo eleitoral? Queria que o senhor me dissesse o seguinte: a gente está vendo algumas falhas na condução da campanha apontadas por muitos aliados, inclusive do ex-presidente. Que conselho o senhor daria para o ex-presidente Lula para tentar corrigir aí essas falhas, corrigir o rumo da campanha para garantir que ele seja bem sucedido? E a segunda pergunta, infelizmente a gente engrenou aqui nos assuntos nacionais, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar um pouquinho o que está acontecendo no estado do senhor. Essa polêmica aí que foi parar no Supremo Tribunal Federal a respeito da eleição de um mandato tampão lá, onde o senhor pode falar mais uma vez da sua amizade aí com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ah, sem dúvida nenhuma. E o Supremo de novo. Eu vou responder pela última. Conselho do senhor para o Lula e falar um pouco da amizade. Eu vou começar a responder pela última. Tá bom. O que está acontecendo em Alagoas é muito mais grave do que uma divergência pessoal, do que uma birra entre o Renan e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É bem maior. Nós tivemos em Alagoas uma circunstância que a Constituição do Estado e a federal também prevê, estabelece uma regra, em havendo vacância dupla do governador e do vice-governador. Em Alagoas nós não temos o vice-governador, porque o vice-governador se elegeu prefeito de Arapiraca. O governador, tendo que sair para disputar uma eleição, você tem que fazer, e a regra diz o seguinte: 2 anos depois da posse, qualquer eleição em função da dupla vacância tem que ser pela Assembleia Legislativa, indireta. Na República também. Se o presidente da República tiver que sair e não tiver vice, ou o vice tiver que sair também para ser candidato, você tem que eleger, do 2º ano até o final, o novo presidente da República pelo Congresso Nacional. Então, o que está acontecendo em Alagoas é que a Assembleia quer exercer a sua obrigação, o seu dever constitucional de eleger o governador do Estado, e há um grupo coordenado pelo presidente da Câmara dos Deputados que não quer deixar o quê? Não quer deixar se realizar a eleição. É golpe, senador? É um golpe. Literalmente é um golpe. Ele sequer candidato tem na eleição indireta. O partido dele sequer candidato tem na eleição direta. Ele apoia lá outros candidatos, constrangeu um senador do PSDB, levou com a proposta de dinheiro o senador para a União Brasil, assegurando que lá no União Brasil teria mais facilidade para fazer o financiamento da campanha do senador. Rodrigo Cunha. Uma coisa inacreditável. E o Supremo Tribunal Federal acaba cedendo lugar para essas coisas. Eu estou falando isso porque eu cheguei a falar com o presidente Supremo, com o Fux, que disse a mim: olha, senador, eu estou preocupado em garantir o que for possível de segurança jurídica para o processo da eleição indireta de Alagoas. E o que ele fez na sequência? Ele revogou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, revogou uma decisão posterior do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e mandou cumprir uma decisão de juiz de primeira instância numa questão constitucional do Estado, que cabia ao tribunal decidir. Ao tribunal cujo presidente está chefiando o governo do Estado, porque é assim que a Constituição diz e manda. Quer dizer, e mandou para o relator, já com essa suspensão e com o mandamento de que a decisão de primeiro grau fosse cumprida. É a primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal. Olha que eu defendo o Supremo, a democracia, a separação de poderes, mas o que o presidente Fux fez é algo inédito. Senador, infelizmente o nosso tempo está super aproximando. Ele acabou com uma DPF partidária, ele acabou mantendo uma decisão de primeira instância, ou seja, ele permitiu que uma DPF fosse utilizada como instância recursiva de um processo estadual. Isso é uma coisa inacreditável. Senador, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui conosco. Muito obrigado a vocês.
Queria agradecer também aos meus colegas aqui, André Basbaum, da TV Bandeirantes, e José Benedito, aqui de Veja, e agradecer a todos vocês que acompanharam mais uma edição aqui do Amarelas On Air. Lembrando que esse programa é um oferecimento da JHSF e que a gente volta sempre, todas as semanas, com um entrevistado diferente. Eu volto com vocês na semana que vem. Muito obrigada e até lá!